Hoje, o que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que tomar cuidado é quanto aos escorpiões. Esse sim, eu trouxe aqui na entrevista, eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês, que é os escorpiões amarelos, estes sim, estão sendo um caso de saúde pública, muitas pessoas morrendo. Então aqui a gente pode mostrar, já pegando o gancho, o Titius cerulatus, o escorpião amarelo. Esse sim, Patrícia, é uma das 3 espécies de escorpiões mais venenosas do mundo. Um animal sinantrópico, ou seja, que ocupa cada vez mais o ambiente urbano. E essa explicação se deve ao fato de que quando a gente destrói as matas ciliares para construir as edificações humanas, esses animais aproveitam essa situação e passam a ocupar o ambiente urbano através de galerias de esgoto, de galerias pluviais, de ralos, de frestas. Haja vista que o escorpião amarelo, a principal fonte de alimento dele são as baratas. Então, esse aracnídeo peçonhento, apesar de seu tamanho ser extremamente pequeno, a gente pode ver a proporção do Titius perto de uma moeda de R$1, a gente vai ver que é um aracnídeo bastante pequeno, ele tem um veneno poderosíssimo. Isso aqui, estruturalmente, ele é organizado, aqui a gente pode notar, ó, um par de pedipalpos, uma carapaça sólida que dá uma proteção para esse animal, a gente pode ver aqui, ó. A gente tem aqui a presença do ferrão, do Telson, que é por onde ele inocula o veneno na vítima. E aqui embaixo, a gente tem uma estrutura denominada de pente. Os escorpiões, eles são cegos, apesar de terem 2 pares de olhos. Mas esse pente é o que traduz para o escorpião, é o que mostra para ele, é o que dá percepção para ele do ambiente químico. Então, esses aracnídeos, dependendo do local da ferroada, da quantidade de veneno inoculado, da condição da vítima, ou seja, se for uma criança de até 3 anos de idade ou uma pessoa idosa debilitada, e do último tempo de repasto do bicho, ou seja, a última vez que ele se alimentou, a ferroada pode ser fatal. É importante citar que é desproporcional o tamanho do pedipalpo dele com relação à potencialidade do veneno. Ou seja, quanto menor for o pedipalpo do bicho, maior a potencialidade do veneno. Quanto maior for o pedipalpo do bicho, menor a potencialidade do veneno. Ou seja, a gente pode mostrar aqui, Patrícia e Fabrício, inclusive é a primeira vez que a gente mostra o escorpião africano na televisão. O escorpião africano, ele tem esse par de pedipalpo super desenvolvido, então, portanto, ele tem uma baixa toxicidade de veneno, ou seja, ele não causa nenhum dano ao ser humano, nem ao animal doméstico. Mais uma prova de que tamanho não é documento. Não é, Randy? Exatamente, assim como as aranhas. Patrícia. Exatamente. Exatamente. E a gente tem que explicar isso porque por que vem ocorrendo esse aumento do número de escorpiões, não só no estado de São Paulo, na região sudeste, mas no Brasil inteiro, principalmente nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Porque esse aracnídeo, no ambiente urbano, ele não tem predador. A principal fonte de alimento dele são as baratas. Muita gente, Patrícia e Fabrício, pergunta e me questiona, não, mas a gente vai colocar no condomínio a galinha de Angola, né? A gente pode... A galinha de Angola, pé do escorpião. Gente, a galinha de Angola, ela pode até predar o escorpião, né? A galinha, e não precisa ser a galinha de Angola, ela é uma ave onívora, ou seja, se alimenta de tudo, de minhoca, de escorpião, de aranha, mas a galinha de Angola e as aves, em geral, elas têm hábito diurno. E os escorpiões têm hábito noturno. Então,
é uma indiscrepância, uma incoerência você colocar a galinha para predar escorpião. Haja vista que, segundo estudos que eu tenho em mãos, a maior atividade do escorpião, ela começa por volta de 1, 2 horas da manhã, e quando for 5, 6 horas da manhã, esses animais se retiram para os seus esconderijos para esperar o dia escurecer de novo e eles saírem à busca de novas presas, a conhecer novos territórios, se acasalarem, enfim. Se você me permite, Patrícia, eu queria fazer uma outra... Teria que prevenir, no caso. E se você me permite, Patrícia... Pode falar. Sim. Como se prevenir? Também um outro fato que a gente tem que levar essa questão, eu estou escrevendo uma cartilha de escorpião, específica de escorpião. Em breve essa cartilha vai estar disponível para todos os estados no Brasil inteiro, porque o escorpião amarelo, ele tem uma particularidade, uma característica notável. Se ele não for combatido com conhecimento, adequação, por um biólogo acostumado a esse tipo de operação ou um profissional da saúde, o escorpião amarelo, num caráter de estresse, ele se reproduz através de uma reprodução denominada partenogênese, ou seja, a reprodução do escorpião amarelo ela é partenogenética. Significa dizer que a fêmea do escorpião ela não precisa do macho para gerar descendentes. Ela mesma entra num processo de reprodução assexuada, ou seja, ela sozinha consegue produzir entre 15 e 25 descendentes num caráter de estresse. E o que causa esse estresse no escorpião? De repente, se a pessoa pisa nele e ele quebra qualquer par de patas que ele possui, afinal de contas, esse animal tem 4 pares de patas. Se você jogar um inseticida, pulverizar um inseticida inadequado no escorpião, ele entrar num processo de estresse, num caráter de estresse, esse escorpião, essa fêmea vai se esconder e ela vai entrar em processo de reprodução partenogenética. Ou seja, o que é um escorpião, você vai acabar tendo a presença de 15, de 20, de 25 novos escorpiões. A gente pode mostrar aqui, ó, esse vidro, a gente coletou no hospital, aqui no estado de São Paulo, que a empresa que estava fazendo esse tipo de atividade não tinha nenhuma informação, nenhum critério, nenhum conhecimento, pulverizando sem nenhum critério, inadequadamente inseticida na galeria de esgoto. E aí a gente pode ver aqui escorpiões de todos os tamanhos, desde escorpiões minúsculos até adultos prontos para acasalar, para se acasalar. Oi, pode falar. Eu queria que você mostrasse ou falasse para a gente a respeito dos escorpiões que você encontrou nos jardins. Estamos falando de uma região nobre de São Paulo. E aproveitar para te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. A gente vive, ou viveu recentemente, uma temporada de chuvas muito grande no Sudeste. Você acompanhou, todo mundo acompanhou a situação dos alagamentos em São Paulo. Mais lixo na rua, né? As casas foram inundadas, a comida vai embora, lixo circulando. É de se esperar que tenha mais barata nas ruas. E é de se esperar também, dá para a gente prever, pela tua experiência, um aumento na presença dos escorpiões nas grandes cidades depois desse período de chuva, não? Olha, Fabrício, invariavelmente, independente do período de chuva que a gente atravessou agora nessa semana, que gerou um caos, principalmente aqui no estado de São Paulo, o número de escorpiões vem crescendo assustadoramente pelos fatores que eu descrevi aqui. Pela sua forma de reprodução, ser particular dessa espécie, pela presença de lixo, não só nas edificações humanas, mas também em terrenos baldios. E principalmente nessa época do ano, na época das chuvas, a gente tem a maior atividade dessa espécie do escorpião amarelo no ambiente urbano. O escorpião que a gente encontrou nos jardins, e é importante a gente citar que aonde a gente coletou, para você ter uma ideia, a gente utilizou uma metodologia e foram aproximadamente 16 escorpiões encontrados mortos nessa situação. Foi o Títios cerulatus, o escorpião amarelo. Então, se você não tem a presença, e veja,
Nesse ambiente, nessa selva urbana, você não tinha presença de nenhum terreno baldio em volta. Né? Ali perto da Alameda Campinas, né? No Jardim Paulistano, onde você tem o IDH altíssimo, né? Os formadores de opinião, é um bairro chique aqui na cidade de São Paulo. A gente encontrou essa espécie transitando livremente por essa edificação, por este condomínio. Por incrível que pareça, a espécie que a gente encontrou no Jardim Paulista, aqui em São Paulo, foi do Titius cerulatus, do escorpião amarelo. Ô, Randy, tem duas perguntas para você. Então, quer dizer, a gente tem visto, como você disse, a gente tem visto cada vez mais e com mais frequência. Aliás, desde que eu comecei a fazer o É de Casa, todo ano a gente dá esse serviço e cada vez mais a gente vê com frequência o maior número de pessoas reclamando com relação aos escorpiões dentro da sua casa. Agora, o jeito de prevenir, já que a gente está falando sobre isso, o jeito de prevenir é manter a casa limpa, é manter os arredores limpo, como você estava falando da aranha, é isso? E a segunda pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu não entendi uma coisa. Você disse que o escorpião amarelo, né? O escorpião amarelo, quando ele está estressado, ele se reproduz sozinho, a fêmea, no caso, se reproduz sozinho e vira em 15, 16. Como é que ela fica estressada? Só para a gente ter uma ideia aqui. Como não estressar essa fêmea? Boa. Então, é assim, manual de boas práticas, né? Manter a casa absolutamente limpa, aquele resíduo que sai das lixeiras, o lixo muito bem acondicionado, o resíduo orgânico separado de resíduo reciclável. A gente manter a pia da cozinha também sem louça amanhecida, né? As pessoas, hoje é sexta-feira, a pessoa come aquela pizza na sexta, deixa a louça até domingo, sabe? Dá aquela certa preguicinha de a gente deixar a louça asséptica limpa. Não fazer isso, porque quanto mais a gente diminuir a presença de baratas na casa da gente, maior a probabilidade da gente não ter a presença desses aracnídeos peçonhentos nesse ambiente. Outro dado que a gente tem que citar, outra característica, comedores aéreos de cachorros e de gatos, ou seja, não deixar a ração exposta, né, às intempéries do meio, a insolação, a chuva, deixar, porque não só a questão do escorpião, você pode acabar atraindo roedores para sua residência, baratas, moscas, insetos e aracnídeos indesejáveis que acabam transmitindo diversos tipos de doenças. Observar ao seu lado, no entorno da sua casa, a presença de terrenos baldios, pedir para a prefeitura, para o pessoal das zoonoses, que eu tenho uma ótima parceria, eu sou da Comissão Permanente do Meio Ambiente, ou seja, pedir para esses terrenos baldios serem aparados, todos os terrenos, ser recolhido o lixo diariamente na rua da gente, né? São fatores que a gente tem que ficar, ligado para justamente diminuir a presença desses aracnídeos na casa da gente. Aquele resto de material de construção, né? As pessoas às vezes fazem reformas em casa, deixa lá um saco de cimento, deixa tijolo, deixa telha, principalmente na área da churrasqueira também. Evitar de deixar material acumulado. Se a gente tiver um quintal em casa, deixar o quintal muito bem arrumado, lixo muito bem acondicionado, a grama aparada, né? O lixo do banheiro, o lixo da cozinha, a louça limpa, porque dessa forma colocar principalmente na região hoje do Morumbi, na região da Lapa, na região de Barueri, Santana de Parnaíba, Freguesia do Ó, no estado de Minas Gerais, em Goiânia, em Brasília, em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Bauru. Então, a gente ficar ligado para evitar a presença desses aracnídeos na casa da gente, utilizar a tela nos ralos, né? Muita gente me pergunta, Randy, esses aracnídeos, eles escalam paredes? Sim, eles têm capacidade de escalar uma parede rugosa. Uma parede lisa, eles não são capazes, mas uma parede rugosa, eles são capazes. A gente tem informações aqui em São Paulo de escorpiões sendo encontrados no segundo, no terceiro andar de um prédio. Então a gente tem que ficar ligado, observar quer dizer, também, não é só em dentro casa, de né? sapato. Quem mora em prédio também, olha, Randy, eu acho que a gente passou um tempão aqui com você, foi realmente muito esclarecedora essa conversa, né? Foi a gente aprendeu tudo, a gente sabe o que fazer e principalmente o que não fazer para não conviver nem com aranhas e nem com escorpiões.
Agradeço muito aqui a tua disposição de conversar com a gente nessa manhã, tá bom? Se deixar, a gente fica conversando com você horas aqui, Randy. Mas eu sei que você quer só responder como é que ela fica estressada, né? A fêmea. Ficou a pergunta sem resposta, né? Isso. Rapidamente, como que ela fica estressada? Patrícia, se você pisa no escorpião e não esmaga ele, não leva ele ao óbito, e ele conseguir se locomover, é um caráter de estresse que vai fazer ele se reproduzir. Você pegar esses inseticidas disponíveis em magazines, em grandes supermercados, sem nenhum critério, espirrar esse inseticida no escorpião, vai cegar o escorpião, ele vai entrar num caráter de estresse. Uma empresa primária, uma empresa sem conhecimento, sem a presença de um biólogo, jogar inadvertidamente inseticida em galerias de esgoto, em galerias pluviais, sem nenhum critério, sem uma prévia inspeção para você ver se esses animais estão presentes ou não, e você jogar esse inseticida vai causar esse estresse no escorpião também. Então são fatores que levam esses animais a o caráter de estresse e que possivelmente eles vão se reproduzir e vão aumentar em proporção, em tamanho de população, em número e causar grande prejuízo a nós, seres humanos e animais domésticos. E vão se você me permite, eu quero colocar os meus contatos. É Randy Baldresca, eu estou à disposição para os telespectadores, para vocês, né? Eu tenho o meu celular, eu tenho o meu e-mail, é randybaldresca@gmail.com, com R e com Y no final. Muito bem. E o meu telefone é o 11 981. Bom, eu já não posso colocar, mas se as pessoas precisarem falar com a gente está à disposição de vocês, Patrícia, Rodrigo. Eu agradeço a participação. Fabrício, mas foi ótimo. Eu agradeço a entrevista. Nem sei como agradecer você aqui. A gente está aqui, foi um banho de conhecimento. Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Foram, assim, informações super importantes mesmo e claras para o pessoal de casa.